Olá, crianças! Espero que todas vocês estejam bem. Vamos iniciar nossa aula? Primeiramente, visualizar no calendário aqui o dia de hoje. Hoje, dia 9, dia da semana quarta, porque 9 está nas colunas aqui de quarta-feira, não é mesmo? E o mês de junho de 2021. E o que iremos estudar hoje? Ciências, geografia e arte. Vamos lá? Bem, crianças, o tema agora é animais vertebrados e invertebrados. Eu vou disponibilizar para vocês no grupo o endereço de um vídeo sobre animais vertebrados e invertebrados. Vocês assistam, que venha complementar, tá bom? O entendimento sobre esse conteúdo de animais vertebrados e invertebrados, tudo bem? Vamos lá. Bem, crianças, o tema de estudo é classificação dos animais. Confira lá no livro de ciências de vocês, na página 22 e 23. Observe nesta imagem aqui, ó. Temos aqui a de um sapo, ou seja, um anfíbio, soldadinho do araripe, um pássaro, né, uma ave, e aqui de um ser humano. São exemplos de animais vertebrados. Mas o que são animais vertebrados? São animais que possuem coluna vertebral, isso mesmo. Crianças, os animais, eles podem ser classificados em herbívoros, carnívoros e onívoros, não é? Já estudamos, né? Ou seja, a característica escolhida nesse caso é o tipo de alimentação deles, não é? O que são animais herbívoros? São animais que alimentam de plantas, não é? E carnívoros? De outros animais. E onívoros? São animais que alimentam tanto de outros animais como de plantas. Agora, os animais também podem ser classificados em dois grandes grupos, que é vertebrados ou invertebrados. Os vertebrados possuem o quê? Coluna vertebral, isso mesmo. E o que é essa coluna vertebral? Vamos lá? Olha só, os animais vertebrados têm esqueleto na parte interna do corpo, né? E também coluna vertebral. Podem ser classificados em 5 grandes grupos, como os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Veja bem aqui, ó, o esqueleto aqui é a parte interna de um peixe. Vejam aqui, ó, é a coluna vertebral do peixe, essa parte, ó. Então, ele é um vertebrado, possui coluna vertebral. Aqui temos a imagem de um anfíbio aqui, ó, a parte interna dele, o esqueleto de um anfíbio. Olha aqui a coluna vertebral, certo? Aqui, esqueleto de um lagarto, ou seja, um réptil. Olha aqui a coluna vertebral dele, desse réptil aqui, desse lagarto. Aqui temos o esqueleto de uma ave. Olha aqui a coluna vertebral da ave, ó. E aqui de um ser humano, que é um mamífero, né? Olha aqui a coluna vertebral do ser humano. Então, animais vertebrados são animais que possuem, né, um esqueleto na parte interna e também a coluna vertebral, como observamos aqui, ó. Quais são os grandes grupos de animais vertebrados? Os grupos são peixes, não é mesmo? Anfíbios, répteis, aves e mamíferos, no caso, ser humano, né? Então, identificamos aqui, ó, a coluna vertebral de cada um desses grupos. Entendido? Agora, os animais invertebrados, crianças, são animais que não têm coluna vertebral. Isso mesmo, eles não possuem coluna vertebral. Como aqui, vejam esse exemplo aqui, ó, a borboleta, também a lula. Outro exemplo aqui, ó, a estrela do mar. São animais invertebrados, isso mesmo. Então, aprendemos que são animais vertebrados e invertebrados, né? Vertebrados possuem coluna vertebral, né? Que são quem? Os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. No caso, também o ser humano, também tem os gatos, cachorros e tantos outros, né? Invertebrados não têm coluna vertebral, não é mesmo? Entendido? Certinho. Vamos lá? Bem, crianças, agora o tema de estudo é função social do trabalho, a importância do trabalho. Vejam bem aqui nesta imagem, olha só.
a imagem de uma agente de saúde. Temos aqui separadoras de material para reciclagem. Bem, crianças, pensem vocês nos lugares que a gente frequenta no dia a dia, né? Como moradias, escolas, hospitais, lojas, também espaços de lazer, né? Como os parques, dentre tantos outros lugares. Bem, todos eles só existem e funcionam por causa do trabalho de várias pessoas, não é mesmo? Sim, várias pessoas trabalharam para construir e permanecer com aquele local funcionando, não é? Como quem? Como os pedreiros, não é? As casas, as lojas, os prédios só existem porque os pedreiros construíram, não é mesmo? As escolas só existem pelo trabalho dos professores, não é? Presença de alunos também, não é? Os hospitais, pelo trabalho dos médicos, não é? Cuidando dos pacientes, assim como dos dentistas, não é? Os faxineiros, não é mesmo? Trabalho tão importante deles que faz com que as casas, as lojas e tantos lugares fiquem organizados e limpos para que outras pessoas vivem bem, não é? Sim, que outras pessoas trabalhem, não é? E também vendedores, não é mesmo? Das lojas, também os porteiros, não é mesmo? Sim, todos são trabalhadores muito importantes, isso mesmo. Assim, os calçados que a gente usa, não é? Os alimentos, as roupas que nós utilizamos, os móveis, até o nosso próprio material escolar, não é? Os transportes. Bem, crianças, e tudo mais que usamos no nosso dia a dia. São o quê? Resultado do trabalho de muitas pessoas. Sim, muitas pessoas trabalharam, se esforçaram para que esse serviço, para que esses produtos para que a gente possa usufruir de todos eles, não é mesmo? Sim, as nossas roupas, os nossos alimentos, né, calçados, nossos móveis, tantas pessoas trabalharam para construir e produzir, não é? Bem, e alguns desses trabalhadores nós conhecemos e convivemos com eles no dia a dia, não é? Mas outros a gente nem imagina que existe, por quê? Porque a gente não convive com eles, não é mesmo? Como como agente de saúde, não é? Muitas vezes eles trabalham, né, na parte interna dos hospitais, de laboratórios, não é? E a gente não lida com eles no dia a dia. Também os separadores de material reciclável, não é? Sim, a gente não lida com eles no dia a dia, a gente não convive com eles no dia a dia, né? Mas é um trabalho muito importante, não é? Muito importante para o meio ambiente e o planeta agradece, não é mesmo? Vamos seguindo. Bem, crianças, observe aqui na tela esta imagem. É de uma pintura, certo? Intitulada Operários. A artista que fez esse quadro aqui chama Tarsila do Amaral. Bem, esse quadro foi pintado em 1933, bem lá no início do século passado, não é? Bem, essa tela, chamada Operários, ela tem uma temática social, ou seja, ela retrata a vida das pessoas, né? E ela está exposta lá no Palácio Boa Vista, né, no estado de São Paulo. Bem, crianças, esse quadro retrata 51 operários da indústria, isso mesmo. Bem, essa tela também ela pode ser considerada um dos melhores registros do período de industrialização brasileira. Ou seja, ela retrata um momento histórico marcado pela migração de trabalhadores. Muitos deles vieram do campo, foram para a cidade em busca de melhores condições de vida. Foi uma classe de trabalhadores muito explorada nessa época. Ou seja, eles tiveram pouco acesso, não é? Quase nada de direitos que defendesse essa classe propriamente. E essa artista, Tarsila do Amaral, ela chama atenção o fato de as faces, né, serem bastante distintas dessas pessoas. Vocês percebem? Existem trabalhadores de todas as cores, não é mesmo? De todas as raças, representadas aqui, ó, um ao lado do outro, não é?
Bem, apesar das diferenças, né, dessas pessoas, todos carregam no semblante, ou seja, na face deles, o quê? Uma afeição extremamente cansada e desesperançada, não é mesmo? O trabalho aqui não fazia muito sentido para eles, não é? O trabalho não era algo agradável. Veja bem as feições deles. Os operários, eles estão olhando todos para a mesma direção, ou seja, para frente, não é? E eles também não estabelecem qualquer contato visual com os outros ao lado, né? Ao lado deles aqui. Eles estão, assim, em formato crescente. Percebam aqui, olha só, começa de uma pequena quantidade e vai aumentando, né? Ou seja, de pirâmide. E permite que veja a paisagem aqui, ó, ao fundo, ou seja, algumas chaminés cinzentas aqui de fábrica de onde eles trabalham, não é? Essa cor cinzenta aqui, ela representa o quê? A tristeza, não é? Falta de cor, falta de alegria, não é? Sim, ele que é a coisa que não tem presente neles, não é? Que eles não estabelecem, né? Então, eles não estão felizes, né? A gente percebe aqui não tem felicidade, não tem prazer, e essa cor cinzenta aqui que representa essa chaminés aqui da fábrica, é algo aqui que vai transparecer aqui essa falta de alegria, não é? Essa falta de prazer no trabalho que eles estão realizando. Muito bem, vamos seguindo. Agora é o momento da explicação das atividades, vamos lá? Bem, crianças, vocês possuem a folha de hoje, dia 9 de junho, né? Atividade de ciências. Vamos ler? Bem, animais vertebrados e invertebrados. Os animais vertebrados têm esqueleto na parte interna do corpo e também coluna vertebral. Estudamos isso, não é? Podem ser classificados em 5 grupos, não é? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, não é mesmo? Bem, de olho no quadro aqui, ó. Questão 1. Encaixe aqui no diagrama correspondente os nomes dos animais em destaque. Temos aqui minhoca, zebra, gato, tubarão, siri, grilo, tartaruga e borboleta. Vocês irão escrever esses nomes aqui embaixo, ó, de acordo com a classe deles, né? Se estão invertebrados ou vertebrados, né? Presta atenção aqui nas letrinhas, ó. Esse nome aqui eu tenho a letra R na terceira letra. Qual deles? Vamos fazendo a continha aqui, ó, que vocês percebem, tudo bem? Então, escreva aqui quais são vertebrados ou vertebrados, tá bom? Os animais invertebrados não têm esqueleto interno e também não possuem coluna vertebral, não é? Depois, lá no livro de geografia, vocês irão realizar a atividade na página 87, ok? Vamos lá? Bem, crianças, uma boa tarde a vocês. Faça o bem sem olhar a quem. Ele volta em dobro para você. Ótima tarde. Tchau!